glória. Nós entendemos que a Trindade é feita por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um deles tem uma missão específica. E hoje, seguindo as palavras de Paulo, o ensinamento de Romanos, capítulo 8, nós chegamos nesse texto muito especial, que fala um pouquinho sobre esse Espírito da glória. Diz assim, Romanos 8, 23, depois o 26 e o 27. Se vocês quiserem acompanhar comigo, podem acompanhar a leitura aí. E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como a antecipação da glória futura. Ou, aí como diz o termo, o Espírito da glória. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos por palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Esta é a palavra de Deus, e eu espero que ela seja revelada profundamente, não só o seu intelecto, mas também o teu espírito nesta noite. Como disse anteriormente, nós proclamamos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um deles com uma missão muito específica em relação ao homem. Nós entendemos que a missão de Deus Pai foi criar e manter sobre o seu domínio e o seu controle todas as coisas. Tudo que existe nos céus e na terra foram criados por Deus e tudo está debaixo da sua autoridade. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós acreditamos que a missão do Filho foi resgatar e reconectar o homem que havia se perdido do seu Deus Criador na cruz do Calvário. Então, o Pai cria e o Filho resgata aquilo que havia se perdido por causa do pecado. E qual seria então a missão do Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo faz muitas coisas, segundo o que encontramos na Bíblia. A Bíblia o trata como consolador, então ele produz consolo, conforto, ele produz comunhão, é o Espírito que traz a unidade. Ele ensina, é o Espírito que fala ao nosso espírito, nos ensinando tudo que nós devemos fazer e como proceder. Ele é também aquele que concede os dons, os frutos. Existem diversas funções do Espírito na palavra. Além de todas essas que falei, eu quero nesta noite destacar três missões bem específicas do Espírito em relação às nossas vidas, com luz nesse texto que nós acabamos de ler, nesta palavra que nós assim recebemos no ensinamento de Paulo. Mas antes de eu entrar aí no capítulo 8 de Paulo, de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, eu quero fazer uma primeira análise, nessas três análises dessa missão tríplice do Espírito Santo, te colocar uma ordem para que você compreenda exatamente o que Paulo está dizendo aos Romanos. Há de se entender que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está falando para uma igreja de crentes, não é? Essas pessoas já estão convertidas. Ele não está escrevendo uma carta para o mundo, ele está escrevendo uma carta para os crentes que estão reunidos em Roma. Então é lógico que há de se entender que esta missão do Espírito, essa primeira missão do Espírito, talvez nós não tenhamos encontrado muito especificamente nesse capítulo 8, apesar dele falar disso em outros capítulos anteriores. Mas a primeira missão do Espírito Santo é de convencer as pessoas, os homens, sobre quem é Jesus. Então, didaticamente falando, para que nós possamos compreender o contexto que Paulo vai nos trazer à realidade de hoje, o Espírito da glória, nós precisamos entender qual é a primeira missão do Espírito Santo. A primeira missão é convencer o homem sobre quem é Cristo Jesus, sobre quem é Jesus e sobre a sua obra. No livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 16, eles vão colocar para vocês aí, para vocês verem em casa esse texto, diz assim, João 16, 13 a 15. O próprio Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando ele diz ele vos conduzirá a toda a verdade, ele está dizendo vos conduzirá a mim, né? Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Olha que palavra interessante de Jesus apresentando o Espírito.
Jesus preparando os seus discípulos sobre a chegada do Espírito Santo. E aí Jesus diz então, quem é o Espírito? Qual é a sua primeira missão? Qual é o primeiro papel? Qual é a sua importância nesse nosso processo de evangelização, da proclamação das boas novas? Aqui entendemos claramente que a missão principal do Espírito Santo é convencer os homens sobre quem é Jesus, abrir os olhos dos homens para que eles reconheçam Jesus como Deus. O Espírito Santo abre o olho do perdido de uma forma em que ele agora consegue entender claramente e enxergar a figura de Cristo e a sua obra realizada na cruz do Calvário. É a missão de convencer o homem, como diz o próprio apóstolo Paulo, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Então o Espírito Santo tem uma missão muito importante, que é chegar na vida do homem e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí o próprio apóstolo vai continuar dizendo, do pecado, porque não creram em mim. Não creram em quem? Em Jesus. Jesus é a revelação da graça de Deus, é o onipotente presente de Deus para a salvação do homem. Mas é preciso que alguém apresente Jesus aos homens. E quem faz isso? O Espírito. É a graça desse Espírito, esse Espírito da glória, que revela o homem e faz o homem compreender a figura de Cristo. Como também entendo perfeitamente que esta missão de convencer as pessoas não é minha, não é sua. Nós não temos função de convencer as pessoas sobre o pecado. Uma das coisas que eu observo, que às vezes nós praticamos de forma errada ao apresentar o evangelho da graça ao perdido, é que sempre nós partimos no perdido dos seus pecados. E muitas vezes nós dizemos, tem que falar sobre o pecado, a igreja tem que gritar sobre o pecado, né? A igreja tem que falar sobre... Bom, eu tenho entendido que a igreja precisa anunciar o remédio para o pecado. Nós precisamos ser os proclamadores da cura para o pecado. E a única coisa que pode curar o homem do pecado é a pregação genuína de Cristo. É falar de Cristo. E quando nós nos dispomos a falar de Cristo, quando nós nos dispomos a apresentar Cristo, o Espírito Santo então entrará com a sua participação para convencer o homem dos seus pecados, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas isto é função do Espírito, não é função minha. Como também não é minha função, nem sua função, defender a igreja, defender pastores, defender a Bíblia, nem mesmo defender Jesus. Eu já observei que quando nós começamos a falar de Cristo para as pessoas, o diabo sempre usa uma estratégia muito perspicaz. Ele começa a colocar um ponto de discórdia. Aí alguém diz assim, mas igreja, aquele negócio de dízimo, você tem que dizer para ele, olha, eu não quero falar contigo sobre dízimo, eu não vim aqui para pregar sobre dízimo. Mas existem muitos pastores picaretas, eu também não sou advogado de pastores. Mas eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Você diz também, eu não vim aqui para defender a Bíblia. Mas eu não acredito na eternidade também, não estou aqui para poder defender a eternidade. Mas Jesus para mim foi só um homem. Também não estou aqui para defender Jesus. Eu não sou advogado de Jesus. Eu não sou advogado da igreja. Eu não sou advogado dos irmãos nem do pastor. Eu sou uma testemunha viva de Cristo. Eu posso testemunhar o que Cristo fez na minha vida. E é esta parte que nós não podemos abrir mão nesse tempo. Nós precisamos entender que a nossa missão nesse tempo é proclamar a Cristo aos homens. Proclamar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Proclamar que na cruz do Calvário os nossos pecados foram todos aniquilados. Aqueles que creem naquele sacrifício já não tem mais pecado sobre ele. O pecado já não o escraviza mais, já não o domina. Ele recebe na cruz do Calvário a virtude do sangue, e o sangue lhe faz uma nova criatura. Este é o nosso papel. E à medida em que nós começamos a anunciar Jesus, à medida em que nós vamos falando de Cristo para as pessoas, elas são então agora despertadas pelo Espírito Santo para entender a mensagem que nós estamos falando. Quando um certo eunuco andava lá nos caminhos próximos de Jerusalém, voltando para a sua terra, ele está lendo o profeta Isaías, então um dos diáconos chega correndo ao lado da carruagem e pergunta para ele, tu entendes o que lê? E o que ele diz? Como posso compreender se não há quem me explique? E então aquele homem entra dentro daquela carruagem, se assenta e começa a partir daquele texto das Escrituras, em que o eunuco estava lendo, ele explica Jesus, ele apresenta Jesus para aquele homem, e logo em seguida, aquele homem vê um grande lago e diz, aqui eis água, o que impede de eu ser batizado? E aí, ele diz, olha, nada te impede. Filipe diz para ele, se tu creres que Jesus Cristo é o Senhor, nada te impede. Nós então precisamos entender uma coisa, há uma missão que é minha, que é sua, e qual é? Proclamar Jesus aos homens.
Não é defender a igreja, não é defender Jesus, não é defender Bíblia, não é defender pastor, é proclamar que Jesus é o Cristo, que Ele morreu por nós, que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, e que Ele quer fazer de nós um povo abençoado, que Ele quer trazer a nós o convencimento do nosso estado. E quando nós fazemos isto, é o que está escrito lá no livro de Romanos. Eu acho interessantíssimo aquela fala de Romanos 10, 13 a 15, vocês podem ler comigo aí. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque nós cremos com o coração e proclamamos com os nossos lábios. Quando ele diz assim, aquele que proclamar, aquele que invocar será salvo. Versículo de número 13 do Romanos 10. E aí ele diz assim, ele mesmo começa a fazer uma pergunta, né? Paulo começa a fazer uma pergunta, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E ele continua a perguntar, e como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem as alegres novas de boas coisas, ou de boa salvação, de grande salvação. Veja bem como que Paulo está escrevendo para nós uma trajetória em que há uma unidade entre nós, homens, e a ação do Espírito da glória, esse Espírito glorioso para levar o homem à salvação. Então, eu proclamo Cristo, eu falo sobre Cristo, eu anuncio para as pessoas as grandes coisas que Cristo fez na minha vida, como que Ele me impactou, como que eu era um homem ou uma mulher perdida, vivia uma vida desolada, uma vida de entregue à promiscuidade, uma vida de insatisfação, e como Ele entrou na minha vida e mudou a minha vida. E à medida em que eu começo a falar sobre esse Cristo, sobre a sua obra, sobre quão glorioso é o que Ele fez na cruz e como eu fui alcançado por isso, o Espírito Santo que está em nós começa a convencer aquela pessoa sobre quem é Jesus. É esta participação, é esta unidade nossa com o Espírito que é muito interessante para a igreja. A igreja precisa se entender como um agente do Espírito para a salvação dos homens. O Espírito quer falar com homens, o Espírito quer convencer o seu amigo, o Espírito quer convencer o seu parente, mas é preciso que você fale sobre Jesus para essa pessoa. É preciso que você apresente Jesus para que o Espírito possa convencer a pessoa sobre quem Jesus é. Então, a primeira missão do Espírito é esta, é trazer um convencimento às pessoas sobre quem Jesus é. Eu tenho a expectativa de que nesta noite eu estou falando para pessoas que vão nascer de novo, que terão uma experiência de salvação, que os seus olhos espirituais serão abertos pelo Espírito, que sentirão uma alegria indescritível dentro de si, que serão tomados pela alegria da salvação, que sentirão atraídos pela cruz de Cristo, que enxergarão a sua miserabilidade, mas também reconhecerão a glória de Deus, o amor de Deus, como Deus se interessa por elas, e como Deus está trabalhando a cada dia, para que ela seja encontrada, mesmo no meio a tantas dificuldades como estamos vivendo nesses dias. Se você ainda não teve uma experiência de salvação, eu estou aqui para dizer para você, que Jesus é o presente de Deus na sua vida, que Jesus é uma dádiva, que Deus escolheu na eternidade, para te reconectar com Ele, para perdoar todos os seus pecados, e todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, que vão até a cruz, e que não tem aquilo apenas como um ato de religiosidade, que não tem aquilo como apenas um ato histórico, mas que conseguem olhar para a cruz firmemente, e se ver alcançado por aquele sangue. Estes homens e mulheres receberam a dádiva de serem convencidos pelo Espírito, de que agora não são mais meros pecadores, não são filhos do pecado, não são filhos da ira, mas agora são filhos de Deus, destinados a reinar com Ele, a ser glorificados ainda aqui na terra, a receber uma antecipação da glória, como o texto que nós acabamos de ler, ainda aqui em dias de terra, em dias de vidas, em meio à aflição e às dificuldades dos tempos que estamos vivendo. Eu creio que você que está conectado nessa noite, receberá uma revelação clara do Espírito na sua vida, para que o teu coração se abra, para que os teus olhos se abram, e você veja em Cristo a resposta de Deus para ti, o presente de Deus para a sua vida, o milagre da cruz, que lhe dá a oportunidade de começar uma nova história, de fazer uma nova vida, de viver de acordo com a graça de Deus para esses tempos de adversidade. Então, a primeira missão do Espírito é exatamente a missão de convencer o
fome sobre quem é Jesus. E Ele está fazendo isso nessa noite. Eu creio nisto, como Ele vai fazer na vida de muitas pessoas que ainda continuarão a ver essa mensagem no decorrer da semana. Que o Espírito da glória convença a cada um dos seus amigos e familiares sobre quem Jesus é. É o que eu clamo a Ele nessa noite de uma forma muito especial. Há uma segunda missão. E esta nós encontramos especificamente no versículo de número 23. E eu vou lê-lo novamente para vocês. Romanos 8, 23 diz assim: e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Eu gosto muito desta fala, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Após nos convertermos sobre quem é Jesus, após de sermos convencidos pelo Espírito sobre a figura de Cristo, agora a segunda missão do Espírito é vir morar em nós. E Paulo diz, embora tenhamos o Espírito em nós, né? Ele está em nós, Ele veio morar em nós. Nós temos uma convicção clara que nós somos propriedade de Deus. Tudo o que foi conquistado por Jesus na cruz converge em um só propósito: fazer do homem uma habitação de Deus por meio do Espírito Santo. É isso que está escrito lá em Colossenses 1, de 26 a 27. O desejo, a obra da cruz é que cada um de nós nos tornemos o templo do Espírito, a morada do Espírito, a conexão com Deus por meio do Espírito. Quando o Espírito vem morar em nós, Ele traz consigo, por antecipação, uma glória futura. Nós já nos tornamos filhos de Deus, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, nós somos libertos do poder do pecado, nós somos curados de enfermidades. Deus provê para nós as nossas necessidades físicas, humanas, espirituais, mentais. Ele nos dá autoridade para proclamar o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Nós recebemos a vida abundante, que é a vida que abunda na graça, que recebe a graça de uma forma explosiva, né? Maravilhosa. E essa vida abundante é vida repleta de provisão, de cuidado, e nós passamos então a ter uma comunhão viva com o Pai. Esta segunda missão do Espírito, que é residir em nós, morar em nós, entrar em nós, é a bênção maior, é a bênção resultante da cruz. Você crê e como resultado disto, você recebe a dádiva de se tornar a morada do Espírito. Quando o Espírito vem morar em nós, há uma transformação. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Jesus diz para ele: necessário te é nascer de novo. O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem é por natureza carnal, mas ele precisa experimentar a sua natureza espiritual, e para que ele experimente isso, ele tem que nascer do Espírito. Ele crê em Jesus, ele recebe a mensagem da cruz, ele recebe Jesus como seu Salvador, e consequentemente o Espírito vem morar nele, fazendo agora dele uma nova criatura, um novo ser, agora um homem espiritual. Somos casa do Espírito. Então, não podemos concordar com uma teologia musical, né, que vem aí há muito tempo, convidando o Espírito para poder vir nos visitar, convidando o Espírito para poder passear no nosso meio, né? Veja bem, é complicado eu morar numa casa e me convidar para poder visitar a casa. Eu morar numa casa e me convidar para poder passear naquela casa. Esse termo visitar e passear, ele não coaduna com quem é dono da casa. Se você vai visitar ou vai passear, a casa não é sua. A perspectiva, às vezes, essa incompreensão do Espírito como morada, de nós como morada do Espírito, pode produzir uma teologia errada. E quando nós produzimos essa teologia errada, nós não conectamos com Deus como nós deveríamos conectar. Então, o Espírito não vai vir nos visitar. O Espírito mora em nós. O Espírito não vai passear em nosso meio. Ele está em nós. Nós somos esta habitação. Nós somos o templo do Espírito. Ou somos o templo do Espírito, ou somos perdidos pecadores. Não existe uma outra opção. Não existe uma terceira via. Ou Ele reside em nós, ou nós estamos perdidos. E se Ele reside em nós, então Ele não nos visita, então Ele não passeia, Ele mora. E se Ele mora, Ele está conosco 24 horas, quando deitamos, quando levantamos, quando vamos ao banheiro para tomar banho, quando vamos na refeição, quando vamos para o trabalho, quando entramos num problema, quando temos que ir a um hospital. O Espírito está conosco, nós não estamos só. Deus não nos abandonou. Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu tenho a dizer para você que está me
ouvindo nessa noite, quem sabe que nessa semana sentiu uma certa tristeza, uma certa angústia, amargura, pensou em suicídio, pensou em colocar um ponto final na vida, pensou talvez em nunca mais voltar na igreja. Eu quero lhe dizer uma coisa: o Espírito está contigo. Deus conhece as suas particularidades, Deus conhece o seu sofrimento, Deus sabe tudo que você está passando, mas Ele não te abandonou. O Espírito ainda mora em ti, o Espírito ainda reside em ti, e nesta noite Ele trará uma unção de graça na sua vida, para que você possa alegremente celebrar a presença de um Espírito cuidador, de um Espírito maravilhoso, que nunca vai te abandonar. Ele vai estar contigo todo sempre, até quando você partir para a eternidade. Esta é a perspectiva correta sobre a segunda missão do Espírito Santo. A presença do Espírito em nós nos leva a viver uma vida, um estado de glória, para nos tornarmos cada dia mais parecido com Cristo. É muito complicado quando eu encontro com algumas pessoas e que você sabe que são crentes, que já servem ao Senhor há muito tempo, e aí você pergunta a pessoa: e aí, como é que está? Ele diz: está tudo muito mal, o mundo está mal, tal, dias mal. Sim, está tudo muito mal, mas com o povo de Deus está tudo muito bem, porque Deus tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. Deus sabe de todas as coisas. Nós fomos colocados na terra para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Vai chegar um dia em que a tua missão vai estar cumprida, e aí é o dia de você voltar para a casa do Pai. Vai ser agora, vai ser daqui a 1 ano, vai ser daqui a 10 anos, não sei, mas uma coisa é certa, tenha uma convicção: você tem dono, você foi comprado, alguém que mora dentro desta casa, alguém que habita nesta casa. O mal não pode residir aí, o mal não vai dominar a tua mente, o mal não vai te levar a fazer coisas ruins, porque você foi comprado por um preço muito alto, e hoje existe um morador nesta casa, e este morador te conecta com Deus nessa noite de uma forma muito especial, para que você se sinta o amado, para que você se sinta o agraciado, o presenteado por Deus, de no meio de toda essa diversidade, você está vivo, podendo exaltar e glorificar o nome dEle. Deus tem grandes coisas para poder fazer na sua vida, Deus tem grandes coisas para poder fazer na minha vida, ainda que os dias sejam maus, a presença do Senhor é conosco, Ele está conosco. Olha, é possível perfeitamente duas pessoas viverem numa mesma casa e não terem um bom relacionamento. Quem sabe você, como eu, conhece aqueles casais que já estão casados há 20, 30, 40 anos, 50 anos, mas que não vivem bem dentro de casa. Eu conheci alguns casais que viveram dentro de uma casa por décadas, sem trocar uma palavra um com o outro. E aí era interessante, porque às vezes eu estava na mesa, aí um falava com o filho: fulano, fala com a tua mãe e tal, isso. E a mãe está do outro lado da mesa. Aí a mãe virou: filho, fala com teu pai, isso. É uma coisa ilógica. Duas pessoas que estão na mesma casa, que comem a mesma mesa, mas que não têm comunhão e nem relacionamento, que não vivem uma para a outra. E aí eu lhe pergunto: será que é possível isso acontecer conosco e com o Espírito Santo? Será que é possível existir um lugar em que o Espírito Santo esteja morando, mas em que esta pessoa que é morada do Espírito não esteja vivendo uma vida relacional com o Espírito? E eu te respondo à luz da Bíblia: é possível isso acontecer. Aliás, eu diria para vocês que uma parte considerável daqueles que são crentes, que já aceitaram Jesus como seu Salvador, que já entregaram a Ele os seus pecados, que já pediram perdão, uma parte considerável dessas pessoas não tiveram uma grande experiência com o Espírito Santo. Tiveram uma primeira experiência de salvação, mas não tiveram a segunda experiência, que é a presença do Espírito, ou a bênção do Espírito, o batismo com o Espírito, a vida no Espírito. Quando eu chego lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, há uma orientação muito interessante de Paulo para os crentes de Tessalonicenses. Ele diz assim: não apagueis o Espírito. E esse termo, não apagar o Espírito, é muito interessante, porque é como se ele estivesse o seguinte: não desconecte o Espírito, não neutralize a ação do Espírito. A melhor palavra seria: não desconsidere o Espírito. Então, se Paulo está dando esta observação clara aqui em 1 Tessalonicenses, é porque é possível sim, alguém que recebeu o Espírito, passar a não viver em perfeita comunhão e em íntimo relacionamento com o Espírito. E nesta noite, eu quero me dirigir a você que está me ouvindo,
Eu sei que estou falando nessa noite para muitas pessoas que já estão rendidas aos pés do Senhor, que são templos do Espírito Santo, que já receberam Jesus como Salvador, que estão entendendo esta mensagem e que estão sendo desafiados a viver um tempo de glória, mesmo em meio à pandemia. Estou falando a pessoas que entendem ser possível e necessário o estabelecimento de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Pessoas que desfrutam nesse momento, antecipadamente, da presença gloriosa, da glória futura, dentro das suas vidas e dos seus corações, nos momentos mais difíceis que nós estamos atravessando. Eu estou falando a pessoas que nesta noite podem abrir os seus olhos espirituais para compreender que, apesar de ser crente há tantos anos, há muito tempo não tem um relacionamento íntimo com o Espírito. Se assenta à mesa com o Espírito, deita na cama com o Espírito, toma banho com o Espírito, sai para o trabalho com o Espírito, mas não tem uma vida de intimidade com o Espírito. Talvez essa seja uma das grandes tragédias na vida da igreja de hoje. As pessoas, a fala de Paulo, apagaram o Espírito, desligaram a luz. Você pensa bem em um quarto escuro, em que você pode ter a opção de acender aquela luz e viver na claridade, mas que as pessoas preferem desligar a luz e viver na escuridão. Talvez seja esta a abordagem que Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalonicenses. É possível que eu esteja falando hoje a muitas pessoas que desligaram o interruptor do Espírito nas suas vidas. Não sentem mais o Espírito, não ouvem mais a sua voz, não têm mais a alegria da salvação. Para eles, vir à igreja é um ato de religiosidade, uma obrigação. E às vezes nada faz muito sentido. E quando ouvem uma mensagem também não a compreendem. Porque a mensagem, ela só é compreensível quando o Espírito está falando ao nosso espírito. Esta mensagem não é uma mensagem para a sua racionalidade, não é para alimentar o seu nível de conhecimento humano, é para te alimentar espiritualmente. Então você precisa estar com o interruptor do Espírito ligado na sua vida. É preciso que você faça uma conexão com Ele em todos os tempos. Porque a segunda grande missão do Espírito é vir morar em nós que recebemos Jesus como Salvador, para que Ele possa fazer de nós uma grande obra. Eu sei que muitos de nós temos clamado por um reavivamento. Eu sei que muitos de nós temos clamado para que Deus faça uma obra extraordinária na igreja através de nós. Mas a minha pergunta para ti nessa noite é: você está conectado ao Espírito? Você tem uma vida relacional com o Espírito de grande amizade? Você se alegra? Quando ainda era adolescente, eu li um livro que me impactou muito sobre o Espírito Santo, de Benihim, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Não sei se vocês já leram, quando já leram esse livro, é um livro que eu recomendo ler. Benihim foi levado a um nível de intimidade com o Espírito, que ele, tudo que ia fazer, ele colocava o Espírito, ele correspondia com o Espírito, ele comunicava com o Espírito, e esse é o nosso desafio no dia de hoje. Quando você for levantar de manhã, quando os seus olhos se abrirem na cama, olhe, procure onde Ele está e diz: bom dia, Espírito, vamos começar um dia extraordinário. Eu sei que Tu farás algo maravilhoso na minha vida. Quando você se assentar à mesa para tomar um café, diga: querido Espírito Santo, tome esse café comigo. Quando você for entrar no carro para sair para o trabalho, diga: querido Espírito Santo, eu sei que Tu estás presente comigo neste lugar e eu vou Te levar comigo por onde eu for. Quando nós passamos a ter essa conexão com o Espírito, as coisas espirituais começam a estar conosco e nós começamos a nos mover pelo Espírito e não mais pela nossa natureza humana. Você sabe por que ainda existe tantos crentes que vivem uma vida de pecado? Tantos crentes que vivem uma vida de promiscuidade? Tantos crentes que ainda se assentam diante de uma tela para poder ver coisas pornográficas? Porque eles não têm uma convicção de que o Espírito está com eles, de que o Espírito está sentado ao lado deles. Eu não teria coragem de abrir uma página pornográfica com meu filho do lado, porque eu sei que ele está ali, e eu não quero que ele veja aquelas coisas. Quando eu passar a enxergar o Espírito Santo como uma pessoa, que está comigo todo o tempo, eu vigiarei sobre as palavras que vou falar, sobre aquilo que vou ler, sobre aquilo que vou colocar diante dos meus olhos, inclusive sobre aquilo que vou colocar nos meus ouvidos, porque eu sei que o Espírito Santo vai receber tudo aquilo que os meus olhos veem, que os meus ouvidos ouvirem, que eu senti. E aí eu passo a viver um homem, uma mulher que é dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, ele reside, ele tem um endereço. Se Deus fosse mandar uma carta hoje para o Espírito Santo, se Deus fosse se comunicar com o Espírito Santo por uma carta, Ele a mandaria no endereço da sua casa, Ele a mandaria no endereço do seu coração, porque o Espírito Santo aí se encontra.
que esta segunda bênção, esta segunda dádiva, esta segunda missão de nos tornar, morada do Espírito, esse papel do Espírito Santo nos fazer sua morada, possa falar profundamente ao seu coração nessa noite, para que você entenda a grandeza da obra de Cristo e o que Deus quer fazer contigo de uma forma muito clara nas palavras de Paulo. Antecipar a glória que você receberia no futuro, agora, vivendo uma vida pelo Espírito. Se você viver uma vida pelo Espírito, a glória estará sendo antecipada na sua vida todos os dias. Você desfrutará antecipadamente de tudo aquilo que ainda está preparado lá na eternidade. Porque Deus, de uma forma muito clara, não nos chamou para nos fazer abençoados no final da nossa caminhada, para que nós recebemos de Deus todas as dádivas quando nós morremos, deixamos este mundo. Ele nos chamou para ser seus filhos a partir da hora em que cremos em Jesus. E a partir daí, nós passamos a desfrutar de toda a riqueza de Deus, inclusive da sua presença. A terceira missão do Espírito Santo está expressa em Romanos 8, 26 e 27. E ele diz assim: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavra. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, após levar o homem até Jesus, levar até Jesus diante dos homens, e de vir morar no homem, a terceira missão do Espírito, nesta noite, nesse texto que nós estamos vendo aí, é uma missão muito interessante. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e se torna o nosso intercessor. E é muito bom ouvir Paulo dizer que nós teríamos momentos de fraqueza. Porque há uma ideia de que quando nós nascemos, então eu me converti agora eu não vou mais cometer pecado, não vou ter mais nenhum deslize na minha vida, eu agora sou robustamente um homem forte. Infelizmente, não é esta a realidade. Nós continuamos tendo uma natureza da carne. E aí ele diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, sinalizando que sim, é possível que em alguns momentos nós fraquejemos, que a gente vacile, que a gente deixe de fazer aquilo que deveria fazer. Somos tão limitados que não sabemos nem mesmo o que pedir, ele está dizendo aí. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas e naquilo que nós devemos buscar a Deus. Esse Espírito intercede por nós com gemidos que são impossíveis de serem produzidos pelos homens. Há uma conexão do Espírito por nós de uma forma tão tremenda, para que Deus nos socorra da nossa fraqueza e venha trazer para nós o livramento, a proteção e a sua graça. Então, enquanto você está vivendo um momento de fraqueza, enquanto você está vivendo um momento de debilidade, enquanto você está vivendo um momento de baixa, naquele momento, o Espírito Santo está fazendo uma intercessão por ti ao Pai. É isso que Paulo está nos revelando nesta passagem. É isso que ele vem trazer aos nossos olhos. Enquanto você fracassa, o Espírito está trabalhando para que você se levante. O Espírito está clamando para que você possa ser abençoado. O Espírito está clamando pela sua vitória. E esta missão, o nosso intercessor, ele irá alinhar os nossos sonhos e as nossas necessidades ao plano perfeito de Deus para nós. Eu sei que eu tenho uma vontade, eu sei que eu tenho alguns propósitos, como sei também que eu tenho algumas necessidades. O grande desafio é pegar as minhas vontades, os meus propósitos, as minhas necessidades e conectar aquilo que é o plano de Deus para a minha vida, o que Deus tem para mim. E o que o Espírito Santo faz quando Ele intercede por nós? Ele reconhece todas as nossas limitações, todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, e Ele então conecta ao Pai as nossas vontades, as nossas necessidades, as nossas limitações ao plano que Deus tem para nós. E Ele intercede então ao Pai para que aquele plano possa ser efetivado na minha vida, que tenho limitações e que muitas vezes tem um plano que não é o plano que Deus tinha para mim, ou que tem para mim. Tem uma vontade que não é bem a vontade que Deus quer para mim. Por isso, quando eu entendo que o Espírito Santo é o meu intercessor, que o Espírito Santo está se colocando diante do Pai por mim, está se apresentando diante do Pai por mim, eu preciso entender que a oração do
Espírito Santo será respondida, ainda que a resposta não seja exatamente o que eu queria, mas será necessariamente aquilo que alinha o meu bem-estar ao plano e à vontade que Deus tem para mim, para o meu ministério, para a minha família, para o lugar em que estou conectado. É esta a grande vantagem desse intercessor. Ele não vai pedir a Deus segundo a vontade do meu coração, ele não vai pedir a Deus segundo a paixão do meu coração, ele vai pedir a Deus segundo a minha necessidade e o plano que Deus estabeleceu para poder fazer acontecer na minha vida e na sua vida o melhor que já está separado por nós. O nosso intercessor fará de nós conectados ao plano, de forma que o plano se realize e nós tenhamos uma alegria perfeita de estarmos vivendo exatamente o que Deus preparou para nós. Se você recebeu a Jesus como seu Salvador e se tornou o templo do Espírito, então alguém nesse momento está falando ao Pai sobre você, e esse alguém é o Espírito Santo. Você pode estar internado agora, e eu sei que estou falando para algumas pessoas que estão internadas. Vou orar no final por essas pessoas. Você pode estar acometido de Covid agora, alguns que estão assistindo aqui estão acometidos. Eu sei que você pode estar passando por um momento de desespero, mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. Neste exato momento, há alguém que está de joelhos, ou de pé, não é? Porque o Espírito não precisa ficar de joelho, não é isso? Ele já é Deus, está de pé diante de Deus, intercedendo por você. Se você recebeu a Cristo como seu Salvador, se você se tornou morada do Espírito, saiba que o Espírito intercede por ti nesse momento. Eu sei que nessa noite estou falando para pessoas que têm muitas necessidades, que precisam de intercessores. E eu mesmo irei orar a Deus por muitas pessoas nessa noite. Mas todos nós que cremos em Cristo, recebemos por sua graça, por sua dádiva, o Espírito intercessor. E ele se põe diante de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, suplicando por cada um de nós. Bem diz a palavra de Paulo, nós não sabemos nem como devemos orar, mas ele intercede corretamente a Deus em nosso lugar, com gemidos que os homens não são capazes de produzir. Não sei se você entendeu o que eu gostaria de ter me feito compreender neste tempo. Hoje trouxe para vocês uma palavra sobre compreender a missão tríplice do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira, ele nos convence sobre quem é Jesus. A segunda, ele nos torna a sua morada. A terceira, ele se torna o nosso intercessor. O Senhor nos convida a viver um estado de graça, a antecipar todo o desfrute da glória que está por vir. Tudo que Ele tem preparado para nós pode ser vivido neste momento pela dádiva do Espírito Santo, que traz a glória de uma forma antecipada às nossas vidas e às nossas casas. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Que a graça do Senhor Todo-Poderoso abra a tua mente de uma maneira graciosa para compreender a palavra que foi ministrada nessa noite.